Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Professora Marinês de Física. Preparei aqui para vocês um mapa mental como revisão para a prova, com o tema calorimetria. Bom, calorimetria. O que é a calorimetria? A calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica, tá? Então, a palavra calorimetria significa o quê? Energia térmica em trânsito. A calorimetria é a medida do calor. E essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. É bom lembrar que o calor flui sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Muito bem. A unidade medida de calorimetria é a caloria, que faz alusão ao termo calorimetria. E o que significa caloria? Caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius sob pressão normal. O que isso quer dizer sob pressão normal? Altitude zero, né? A pressão de 1 atm. Claro, porque se a pressão for maior ou menor do que 1 atm, a temperatura vai variar, né? Conforme a gente já estudou. E a caloria, uma caloria vale 4,18 joules, porque a calorimetria também é a medida aqui, joule, né? A medida de potência. É usual nós usarmos quilocaloria, que nós temos aqui em unidades de mil caloria, tá? Então, aqui, começando, capacidade térmica. Então, no estudo da calorimetria, nós temos diversos conteúdos que é importante a gente entender. O primeiro deles é a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie 1 grau Celsius. Nós temos como exemplo aqui a capacidade térmica da água, que é de 1 caloria por grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Que quanto menor a capacidade térmica, mais rapidamente a substância vai aquecer. Aqui a gente pode usar muito bem o exemplo da areia, né? A areia tem a capacidade térmica muito menor do que da água, por isso que durante o dia ela aquece mais rapidamente do que a água e durante a noite ela esfria mais rapidamente. Então, a capacidade térmica é essa quantidade de calor necessária para variar a temperatura do corpo. Depois da capacidade térmica, nós temos aqui as trocas de calor. Importante a gente entender quando que um corpo vai receber calor e quando ele vai ceder calor. Quando ele está recebendo calor, ele está aumentando a temperatura. Quando ele está cedendo calor, ele está perdendo temperatura, né? Está diminuindo, está perdendo calor, está diminuindo temperatura. Então, nesse caso aqui, é importante a gente observar se teve mudança de estado físico. Tá? Muito importante. Porque se teve mudança de estado físico, aí a gente vai ver depois que é um tipo de calor latente, né? E se variou a temperatura, calor sensível, né? Então, aqui nas trocas de calor, é importante a gente fazer a soma das quantidades de calor recebido mais cedido, tudo isso igual a zero, né? Se houve aqui variação de temperatura, nós temos aqui o chamado calor sensível. Tá? No calor sensível, nós temos aqui o QMC delta T, né? Quantidade de calor igual massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Se a substância variou a temperatura, nós temos aqui um calor sensível. Agora, se mudou o estado físico, nós temos o que nós chamamos de calor latente, né? Quando nós temos uma mudança de estado físico, quando ela não varia a temperatura, mas ela muda o estado físico. Aquela quantidade de calor suficiente para mudar o estado físico, mas não alterar a temperatura. Nós temos aqui, né, o calor latente
de fusão, de solidificação, de vaporização, né? E de... Qual que é o outro? Deixa eu ver o processo inverso. De liquefação, né? Que é lá de 100 graus. Então, aqui, né? Desenho das mudanças de estado físico. Então, veja bem. Nós temos aqui sólido, líquido, gasoso. Então, quando há um aumento de temperatura aqui do estado sólido, passando pelo líquido até o gasoso, essa substância recebeu calor. Aí, nós podemos confeccionar o gráfico da curva de aquecimento, né? E o processo inverso, nós temos a curva de resfriamento, porque ele perdeu o calor, a temperatura está diminuindo, tá? Importante aqui observar, no estado gasoso a 100 graus, nós temos a vaporização, né? Na vaporização, nós temos dois tipos. A evaporação, que ocorre num processo lento, ambas aqui em 100 graus Celsius, né? A temperatura, ambas 100 graus Celsius dentro das condições normais de temperatura e pressão, né? Que é um ATM. A evaporação é um processo lento. Um exemplo aqui, como se a gente colocasse a roupa a secar no varal, né? E a ebulição aqui, dentro da vaporização, é um processo mais rápido. 100 graus Celsius, uma chaleira de água fervendo, por exemplo, tá? E depois, por fim, aqui nós temos a transmissão de calor. Transmissão de calor nós temos três: condução, convecção e radiação. O que é essa transmissão de calor? O calor, ele se propaga espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. Isso a gente já viu lá no início, quando nós começamos a estudar calorimetria, né? Que o calor, ele flui espontaneamente, como ele é energia térmica, ele flui espontaneamente sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. Com isso, então, nós temos os três processos aqui de transmissão ou trocas de transmissão de calor, né? Então, a condução ocorre somente nos sólidos, e aqui nós temos os materiais que são bons condutores e os isolantes, né? Os condutores, geralmente, os metais, e os isolantes, a borracha, a madeira, o isopor, a lã. E a transmissão de calor por convecção, que ocorre nos líquidos e gases, né? Um exemplo de convecção é a atmosfera, né? Ocorre correntes de convecção. Quando a gente coloca uma panela de água para aquecer, ocorre as correntes de convecção. A parte de contato da água que está na panela com a fonte de calor é levemente aquecida, ela se torna menos densa, ela sobe, né? Ela é levemente resfriada, ela desce, formando correntes de convecção. E a irradiação, que não precisa de meio material para se propagar. Aqui nós temos aqui a fonte de calor proveniente do Sol, né? Que é um dos exemplos. E aqui eu coloquei uma observação sobre os condutores, né? Os bons condutores de calor são aquelas substâncias que têm menor calor específico. Quanto menor o calor específico da substância, melhor ela vai conduzir a energia térmica. Tá? Então, gente, esse aqui é um pouquinho da revisão sobre o tema calorimetria para prova, tá? Espero que tenham gostado. Beijo!